Dando para me ouvir direitinho, eu falo baixo. Muito bem, graças a Deus estamos aqui. Estou muito feliz, nós estamos muito felizes por estarmos aqui com a amada igreja. Nós fizemos uma boa viagem, graças a Deus o Senhor nos trouxe em paz, tanto lá do Preá para Fortaleza, que são 300 e tantos quilômetros. Nós chegamos em paz. Só a Laura, a mais novinha, que teve enjoo, mas foi só isso. Chegamos em paz. No embarque, também no desembarque, até chegar aqui também, sofremos alguns apertos, né, Pastor Bruce? Quando a gente, na verdade, o Azaf sofreu aperto, né? Porque ele veio, nós colocamos todas as malas dentro do carro do Pastor Bruce e o Azaf ficou bem apertadinho lá. Mas deu certo, chegamos em paz, graças a Deus, estamos aqui. E nós queremos ser bênção para você, tá bom? Você que congrega aqui, nós queremos abençoá-los. Nós queremos que você também nos dê liberdade para podermos abençoar você, tá bom? Muito bem, eu gostaria de falar hoje sobre um tema muito importante para nós, que é a conversão. Eu não gosto de pregar em tópicos. Normalmente eu prego como o Pastor Bruce, livros expositivamente, e eu pretendo fazer isso. A partir do próximo domingo nós iremos iniciar a carta de Paulo aos Colossenses, mas eu gostaria de falar hoje sobre a conversão como um aspecto prático da salvação. Com tantas igrejas falsas, tantas denominações estranhas, com tantos ensinos estranhos e falsos, com um evangelho que na verdade não é o verdadeiro evangelho, muitas pessoas adentram nas igrejas, fazem parte da igreja sem serem verdadeiramente regeneradas ou verdadeiramente convertidas. Na verdade, irmãos, eu acredito que muitas pessoas que adentram nessas igrejas nem sabem o que é isso, nem sabem o que é que significa regeneração, conversão, e com isso eu acredito que é de grande importância nós temos uma verdadeira compreensão, uma correta compreensão a respeito da conversão, da regeneração, desses aspectos que fazem parte da nossa salvação. E eu gostaria de falar hoje sobre a conversão especificamente. Aqui nós temos várias placas, né? Quando você está tirando a sua carteira de habilitação, você também tem que decorar várias placas. Lá no nosso interior a gente não tem tantas placas. A gente pode entrar onde quiser e sair por onde quiser. Aqui já é diferente. E existe há uma placa que é a placa da conversão, que é aquela volta, né? Você está indo por um caminho e você tem que voltar, então você tem que dar a meia volta. Essa placa, ela quer dizer conversão. Então, existe tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Eu não aconselho você dobrar para a esquerda. Tô brincando, isso aqui foi uma piadinha chata, né? A ideia é você dar uma volta de 180 graus, quando você encontra essa plaquinha que faz assim, certo? A vida do crente é como essa placa também. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando o pecador crê no Senhor Jesus Cristo, ele, antes disso, na verdade, está caminhando por um caminho que o levará à perdição, o levará à morte, à condenação. Ele irá receber a ira de Deus pelos seus pecados. Então Deus o salva. E por meio do seu Espírito Santo, que convence-o do pecado, da justiça e do juízo, ele dá a meia volta, ele dá uma volta de 180 graus e caminha agora em direção a Cristo. A sua direção agora é contrária à direção em que ele estava caminhando quando estava perdido. E essa verdade da conversão é o centro da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o centro da pregação dos apóstolos também. O Senhor Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, após ser batizado,
ele diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, no Evangelho. Mas antes de falarmos sobre conversão em si, eu gostaria que falássemos sobre o que precede a conversão, que é a regeneração, ou o novo nascimento que Jesus Cristo fala lá no capítulo 3 de João. Nós não podemos falar de conversão sem mencionarmos esse aspecto interno na salvação do pecador, que é a regeneração ou o novo nascimento. A regeneração, irmãos, é o ato exclusivamente divino que transforma o coração do pecador, que regenera o coração, que troca o coração de pedra para um coração de carne, causando assim na vida de quem estava morto a vida, e aquele que estava cego possa poder agora enxergar a Cristo, possa perceber a glória de Cristo. Portanto, a regeneração ela deve preceder a conversão, ok? Ninguém pode ser regenerado sem ser convertido. Ninguém pode ser convertido sem ser também regenerado. Uma coisa depende da outra, são os dois lados da mesma moeda. Então, a regeneração, ela produz a convicção de pecado. A regeneração, ela nos faz enxergar a nossa imundície, o nosso estado de rebelião contra Deus. Nós nos rendemos, portanto, quando nós somos regenerados, nós passamos a fazer parte do reino de Cristo, colocando Cristo agora como Senhor, tendo agora Cristo como Senhor de nossas vidas. A resposta para essas coisas com relação à regeneração, nós chamamos de conversão. A conversão é a resposta à regeneração, é o aspecto prático da regeneração. Ou seja, por causa da obra de regeneração que tanto as Escrituras falam, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Quando nós olhamos para Ezequiel e vemos a promessa de Deus com relação à nova aliança, nós vemos Deus também trazendo para o povo, para as pessoas que estavam mortas, trocando esse coração, dando um novo coração para aqueles que estavam mortos, trazendo vida. Então, por causa desse ato exclusivamente divino, através do Espírito Santo, a nossa vida deve mudar. A vida daquele que crer deve mudar. Os meus costumes mudam, a minha forma de pensar muda, a minha forma de relacionar-se com as pessoas deve mudar, a minha forma de enxergar Cristo e o pecado deve mudar. Eu não enxergo mais Cristo como apenas um homem, um personagem de um livro antigo, mas como Deus, o Senhor da minha vida. Eu não enxergo mais o pecado como algo distante de mim, mas eu considero o pecado como algo nojento, que desagrada a Deus, que é contrário à santidade de Deus. Portanto, eu devo viver agora, depois que eu creio no Senhor Jesus Cristo, que eu recebo um novo coração, eu devo mudar de vida. A minha vida deve ser transformada, e nós chamamos isso de conversão. E para essa manhã, eu queria falar sobre isso, para que nós pudéssemos examinar o nosso coração. Eu sei que nós somos tendenciosos a olharmos para o nosso lado, para o nosso irmão, mas avaliarmos o nosso coração e nos perguntarmos: será se verdadeiramente eu fui regenerado? Será que eu experimentei já a regeneração, o novo nascimento? Se sim, eu preciso então praticar coisas, eu preciso mudar de vida. Será que de fato eu sou convertido?
Será que de fato eu sou uma nova criatura? Por que eu estou aqui na igreja? Por que eu faço parte desse povo? Será que algo verdadeiramente mudou na minha vida? Com isso em mente, irmãos, eu gostaria então de mostrá-los com mais detalhes algumas características em relação à verdadeira conversão. Em primeiro lugar, a conversão, ela envolve arrependimento. A conversão, ela envolve arrependimento. O arrependimento foi um tema central na pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos em Marcos capítulo 1, que Jesus Cristo pregou a respeito do arrependimento. Os apóstolos pregaram a respeito do arrependimento. Pedro, quando estava pregando, depois no dia de Pentecostes, enquanto aquelas pessoas que estavam ouvindo, os 3.000, se perguntaram, e agora o que nós fazemos? O apóstolo Pedro então diz, convertei-vos, arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o arrependimento foi um tema central na pregação tanto dos apóstolos quanto também do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma definição de arrependimento nós encontramos num famoso catecismo de Westminster, que diz assim: arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo uma verdadeira consciência de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza, de aversão pelos seus pecados e os abandona e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar uma nova obediência. Esse arrependimento, que é essa mudança de coração, de mente, de vontade, envolve também algumas coisas. O arrependimento envolve, em primeiro lugar, a percepção da santidade de Deus e de quão horrível é o pecado. Para que possamos compreender de fato se nós nos arrependemos, nós precisamos perceber, nós precisamos ter a noção da santidade de Deus e de quão horrível é o pecado. Quando nós entendemos verdadeiramente o Evangelho e quem é Deus, somos consumidos por um sentimento de miséria diante de Deus. Quando nós passamos a entender verdadeiramente quem Deus é por meio da sua palavra, deve surgir do nosso coração um sentimento e uma percepção de pequenez diante da grandiosidade e da grandiosa majestade de Deus. A exemplo disso, nós temos o relato de Isaías ao contemplar a gloriosa majestade de Deus sentado em um alto e sublime trono, em Isaías capítulo 6. Abra comigo, Isaías capítulo 6. Passagem bem conhecida, né? Mas nós temos aqui uma ilustração dessa percepção da santidade e de quão horrível é o pecado quando nós compreendemos quem Deus é. Depois de contemplar a majestade, de ver os anjos, os querubins, os anjos cantando e não sendo capazes de olhar para a face de Deus e cantando santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra se encheu da sua glória. Isaías, ele tem a percepção do seu pecado. Versículo 5 diz, então, do capítulo 6, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa deve ser a percepção daquele que verdadeiramente entende a grandiosidade de Deus, entende o glorioso e majestoso poder de Deus. É um sentimento de indignidade, um sentimento de pequenez em relação a Deus. E a atitude que devemos tomar em relação a isso não é nada mais, nada menos do que essa atitude de Isaías.
o reconhecimento de que somos pequenos, de que somos imerecedores por causa do nosso pecado, porque nós temos lábios impuros. Eu acredito que Isaías esteja falando daquilo que está no seu coração. Nós aprendemos nas Escrituras que a boca fala o que está cheio o coração. Isaías fala apenas do primeiro aspecto, que é a fala, mas fala muito daquilo que está no coração dele. O arrependimento não só envolve a santidade, a percepção da santidade de Deus e majestade de Deus, e quão horrível é o pecado, mas também deve, por causa disso, causar tristeza e revolta conosco mesmos. O arrependimento deve causar tristeza por causa do nosso pecado. Isso se dá porque nós entendemos o quanto o pecado é grave em relação a Deus. O quanto ele é grave porque nós pecamos em primeiro lugar contra Deus. Lembram o que Davi diz quando percebe que pecou contra Deus? Ele não pecou apenas contra Urias, contra Batseba, contra a nação, mas em primeiro lugar contra Deus. O arrependimento deve causar esse sentimento de tristeza, essa atitude de tristeza profunda. O arrependimento envolve, portanto, essa profunda tristeza, porque nós compreendemos que os nossos pecados não ofendem nada menos, a ninguém menos do que o Deus Santo, Santo e Santo. E não nos entristecermos apenas por aquilo que o pecado pode causar. A nossa tristeza não deve ser por causa das consequências do pecado. A nossa tristeza não deve ser por causa das consequências que o pecado pode trazer. Mas a nossa tristeza deve ser por causa da ofensa que nós causamos, que nós ofendemos ao Deus Todo-Poderoso. Paulo fala dessa tristeza do arrependimento em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 7. Segundo Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo havia enviado uma carta, nós não sabemos exatamente que carta é essa, mas ele havia enviado uma carta, e essa carta havia causado uma certa tristeza no coração dos coríntios. Ele fala o seguinte, a partir do versículo 8: porquanto, ainda que vos tenho contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, e essa palavra significa entristecidos, alegro-me não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos ou contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza do mundo é essa decepção ou preocupação com as consequências que o pecado pode trazer. Por exemplo, quando uma jovem ou um jovem que se diz crente e se envolve em um relacionamento conjugal antes do casamento, e essa pessoa fica preocupado com as consequências, o que a igreja vai pensar, o que os meus pais vão pensar disso, e se preocupa e se entristece de uma certa maneira por causa disso. Mas o que o arrependimento deve causar em nós é o desejo de escapar do pecado em si. É a tristeza pelo pecado, é a tristeza porque nós ofendemos a Deus e não necessariamente por causa das consequências do pecado. É certo que sim, as consequências do pecado vão nos entristecer, mas esse não deve ser o ponto principal para aquele que verdadeiramente está arrependido. Se eu estou verdadeiramente arrependido por causa do meu pecado, eu não me entristeço por causa das consequências,
mas por causa da minha ofensa ao meu Deus, ao meu Criador, aquele que tem me sustentado, aquele que tem sido bondoso e gracioso para comigo. Então, o arrependimento é também o desejo de escapar do pecado em si e não apenas da penalidade do pecado. O arrependimento deve nos fazer fugir do pecado e não daquilo que ele pode causar. Como eu já falei, esse jovem, um jovem ou qualquer que seja, não deve temer as consequências, mas deve fugir do pecado, né? Isso pode causar um certo senso de se esse pecado foi escondido e não trará consequências sérias agora, então eu vou cometer esse pecado. Não, nós devemos fugir do pecado em si, não simplesmente das consequências, porque o pecado é ofensa contra Deus. O pecado é desonra contra esse Deus santo e todo-poderoso. O arrependimento também, ele produz, envolve a decisão de voltar-se para Deus com uma atitude de dependência. Com uma atitude de dependência para que nós possamos nos libertar desse mal que é o pecado. Então, o arrependimento não é só uma decisão de abandonar o pecado, não é uma decisão apenas de fugir do pecado, não é só deixar algumas atitudes que o pecado causa, mas de voltar-se para Deus. Então, arrependimento não é só deixar de lado algo, mas se apropriar de algo, de voltar-se para Deus. Os Tessalonicenses entenderam muito bem o que significa a conversão, o que significa o arrependimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 9, abra lá, por favor. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: versículo 9 diz: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes ao Deus vivo, para servir a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. O arrependimento envolve, então, esse buscar a Deus como uma mudança, que envolve uma nova obediência. Nós antes obedecíamos ao pecado, obedecíamos às nossas vontades, os nossos prazeres. Agora eu volto para Deus buscando obedecê-lo com amor. Nós abandonamos o pecado, a devoção aos ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tudo isso, portanto, irmãos, são chamados de frutos de arrependimento. Então, essas coisas devem existir, essas atitudes devem envolver o nosso arrependimento. Você ter a percepção da santidade de Deus e de quão horrível é o seu pecado, essa tristeza profunda do seu pecado, por causa do seu pecado, esse desejo de escapar do pecado e não apenas da penalidade, daquilo que o pecado pode trazer para você, e também voltar-se para Deus, em obediência, buscando ser liberto desse mal que é o pecado. E o pastor Bruce tem trazido aqui estudos nas quartas-feiras sobre a soberania de Deus, como Deus é soberano sobre todas as coisas e como Ele governa todas as coisas e que nada acontece fora do seu domínio, fora do seu controle. O que eu quero dizer para os irmãos é que esse arrependimento não é uma atitude intrínseca do homem, não é algo que que é causado em mim fora de Deus.
é algo que é produzido por Deus, que é dado por Deus, o arrependimento. O arrependimento não pertence a nós mesmos. Deus nos dá, Deus nos capacita a nos arrependermos. Então Deus é soberano também na salvação do pecador, dando não só a salvação, dando não só o perdão, mas também dando o arrependimento a Ele. Veja comigo Atos capítulo 11, versículo 18, seria um exemplo. Atos 11 e 18, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo... Aqui o apóstolo Pedro está relatando ao concílio de Jerusalém o que aconteceu com os gentios que também receberam a graça da salvação. E a resposta do concílio é: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então Deus é quem concede esse arrependimento. Deus é quem capacita o pecador a se arrepender. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz assim: 2 Timóteo 2, versículo 24 e 25, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Nós aprendemos aqui então que Deus concede então o arrependimento ao pecador. Nós teremos outras passagens, Atos capítulo 5, versículo 31 também vai falar dessa concessão do arrependimento por Deus. Então Deus é soberano em dar, Ele não somente nos deu a Cristo como o nosso substituto, mas Ele nos capacitou, nos deu a graça do arrependimento. E aí eu pergunto a você, você tem experimentado o arrependimento? Você tem experimentado essa graça de Deus que é o arrependimento? Você tem percebido que você é tão pecador que os seus pecados são horríveis diante de Deus? Você tem percebido a gravidade do seu pecado? Não somente isso, mas você tem percebido a grandiosidade que Deus é? Para que nós possamos compreender quem Deus é, para que nós tenhamos essa percepção da grandiosidade, da glória de Deus, nós precisamos conhecê-lo por meio da sua palavra. Nós não o conheceremos fora disso. Nós não perceberemos a grandiosidade de Deus, a glória de Deus, se nós não conhecermos a sua palavra. E assim nós podemos verdadeiramente experimentar um arrependimento genuíno. Um arrependimento que produz vida e não um arrependimento que produz morte. Não um arrependimento do mundo, mas o arrependimento segundo Deus. Um arrependimento que produz em nós uma nova obediência a Deus. Irmãos, o arrependimento, ele é o aspecto negativo na conversão. Negativo no sentido de abandonar, de negar algo, de abandonar o pecado, de negar o pecado, de se afastar do pecado. Mas a conversão envolve também aspectos positivos, que é o aspecto da fé. A fé é o aspecto positivo na conversão. Então a fé é o segundo elemento da conversão, enquanto o arrependimento é o aspecto negativo, a fé é o aspecto positivo, no sentido de que o pecador agora não só abandona algo, mas recebe algo, recebe a Cristo. Por abandonar o pecado,
segue-se então essa lógica. Quem abandona algo, volta-se para outra coisa. Quando nós caminhamos por um caminho e Cristo o caminho da perdição, e Deus nos abre os olhos, nos dá entendimento, nós então viramos as costas para o pecado e voltamos agora os nossos olhares para Deus. Nós voltamos para Deus, para as coisas de Deus, para glorificar a Deus. Portanto, tanto o arrependimento quanto a fé são elementos que fazem parte da conversão do pecador. Como eu li no início, Marcos capítulo 1, versículo 15, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo prega após o seu batismo: arrependei-vos e crede. Ou seja, envolve arrependimento e envolve fé. Percebemos aqui que o arrependimento ele é colocado em primeiro lugar, depois a fé, com a ideia de que nós abandonamos algo e agora nos apropriamos de algo pela fé. Então, a conversão envolve também a fé. A fé salvífica, ela envolve três elementos básicos. Um elemento intelectual, que inclui o nosso conhecimento das verdades do Evangelho. Um elemento emocional, que envolve a nossa convicção de que aqueles fatos do Evangelho são verdadeiros. E a nossa volição, que é a nossa atitude de confiar e de se agarrar em Cristo. Então, o elemento intelectual é a crença em que as suposições que as Escrituras afirmam são verídicas. Não existe fé sem o uso do intelecto. A fé salvífica, ela é racional. Ela não é um passo no escuro. Para que possamos crer no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, na verdade, compreender que os fatos a respeito do Senhor Jesus Cristo são verídicos. E nós precisamos crer nisso. Por exemplo, um exemplo de que a nossa fé, ela não é um passo no escuro, mas algo que envolve o nosso entendimento, o nosso intelecto, é Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 1 a 3. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o Evangelho, a fé tem esse aspecto racional. A fé salvífica envolve o raciocínio, envolve compreendermos as verdades. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós convidamos as pessoas a estudarem, para que elas possam intelectualmente, racionalmente, entender que os fatos das Escrituras são fatos verídicos. E elas precisam compreender esse conjunto de verdades das Escrituras para que possam, então, entender racionalmente. Por outro lado, o que é irracional não pode ser objeto de fé. Aquilo que nós não entendemos de fato, aquilo que as Escrituras não apresentam como verdade, nós não podemos crer. Em lugar algum, as Escrituras nos exigem que creamos em algo irracional, ou demos um passo no escuro, né? A fé em Cristo, para crermos em Cristo e sermos salvos, a pessoa precisa conhecer fatos, informações sobre Cristo, informações sobre o Evangelho. A fé que salva não é esse passo no escuro, né? Nós temos o exemplo de Abraão, que creu em Deus quando foi sacrificar o seu filho. Ele entendia quem era Deus, e entendia que aquele Deus que tinha dado a promessa a ele
e que tinha dado a promessa de que por meio dele, por meio de Isaac, o mundo inteiro seria abençoado, Abraão compreendeu que de alguma maneira Deus iria resolver aquele dilema em que ele estava passando, em sacrificar o seu filho. O Isaac pergunta: pai, aqui estão a lenha, o cutelo, o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O que é que Abraão responde? Deus irá providenciar, Deus irá prover. Então, a ideia de que Abraão, ele não deu um passo no escuro, ele creu em Deus, ele entendeu que aquele Deus que deu o seu filho, que capacitou a sua esposa, que era estéril, a ter um filho, seria o mesmo Deus que iria prover o sacrifício para o seu filho, ou no lugar do seu filho, ou de repente ressuscitá-lo, não é? Mas ele creu em Deus, que Deus iria resolver todo aquele dilema ali. Então a fé envolve o nosso intelecto, envolve a nossa racionalidade. Nós precisamos entender, olhar para as Escrituras e conhecermos fatos a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. Mas não envolve só isso, envolve o nosso emocional também, envolve um elemento emocional, que é a convicção de que os fatos e as suposições que compõem o Evangelho, que falam de Cristo, são verdadeiros. Então, além de conhecer os fatos que a Bíblia nos ensina a respeito da salvação, o pecador precisa concordar com esses fatos. Não só compreender que esses fatos existem de fato, estão aqui, mas concordar que esses fatos são a realidade. Então nós compreendemos que Cristo é a realidade, é fato. Nós compreendemos que Cristo é Senhor, que Cristo é Deus também, que Cristo também é Deus. Então nós concordamos com esses fatos. Esse é o elemento emocional, aquilo que parte da nossa convicção de que aquilo que as Escrituras falam a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, é fato, e nós concordamos com isso. A fé também envolve não somente um aspecto ou um elemento intelectual, emocional, mas envolve também um elemento volitivo, que é a nossa confiança em nos colocarmos nas mãos de Deus, em abraçarmos as verdades do Evangelho. Então, a fé genuína, a fé que salva, envolve a nossa convicção de que, de fato, Cristo é o nosso Senhor. A fé genuína, a fé que salva, envolve o fato de que eu acredito que eu preciso abandonar os meus pecados e que Cristo é esse que perdoa os meus pecados. E eu abraço a Cristo. Eu me entrego nas mãos de Cristo. Eu entendo que Cristo é aquele que me substituiu na cruz, aquele que morreu para perdoar os meus pecados, que irá me livrar da penalidade do pecado, irá me livrar da condenação que o pecado traz. Então, a fé envolve tudo isso. Envolve a nossa racionalidade, envolve a nossa emoção, as nossas emoções, envolve também a nossa volição, o nosso ato de crer que aquilo de fato é verdade e abraçar essas verdades nós falamos, com unhas e dentes, não deixarmos escapar de maneira alguma. Mas essa fé, assim como o arrependimento é algo que é dado por Deus, essa fé também não é algo inerente do ser humano. Não é aquela luzinha, como os arminianos chamam, aquela luzinha que está lá no coração do pecador, que precisa ser acesa, não. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e nós não temos capacidade de crermos em Cristo por nós mesmos. É necessário que Deus nos conceda, então, a fé, nos conceda esses elementos, nos ajude a compreendermos a obra de Cristo na cruz e crermos verdadeiramente que Cristo é o nosso Senhor. Se assim fosse, se a fé pertencesse inerentemente ao pecador, nós poderíamos dizer que a salvação, de uma forma
depende de nós, de uma certa forma depende de nós. Mas nós entendemos que a salvação não depende do homem. É unicamente, inteiramente, exclusivamente uma obra de Deus. É unicamente uma obra de Deus. Se assim fosse, a salvação não seria mais graça, a fé não seria graça, e sim uma dívida. A salvação não seria graça, e sim uma dívida. Seria uma retribuição para nós. Seria uma dívida ou uma recompensa por algo que inerentemente estava em nós. Mas nós compreendemos quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, abre lá por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Há uma discussão ainda se isto se refere à graça ou se refere à fé, mas nós podemos entender que esse isto aqui se refere tanto à graça como à fé. Tudo isso pertence a Deus e vem de Deus. A nossa fé pertence a Deus e vem de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé que produz a salvação, ela é produzida ou ela vem por meio da pregação da palavra de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Então, Deus é quem nos dá a fé. Por outro lado, uma fé que envolve apenas o intelecto ou a emoção não é a fé verdadeira. Saber de fatos a respeito de Jesus Cristo não nos salva apenas. Entender que esses fatos são verídicos, entender que Jesus Cristo viveu sim há 2000 anos atrás, que foi um grande homem, um grande profeta, não nos salva. Nós percebemos no Evangelho de João, os irmãos estão estudando com o pastor Bruce o Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos pessoas que creram em Jesus, mas que essa fé não era uma fé genuína. Capítulo 2, a partir do versículo 23, diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de alguém que ele desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, muitos creram em Jesus Cristo, e nós vemos em todo o Evangelho de João, pessoas crendo em Jesus Cristo, mas com uma fé falsa, uma fé espúria, uma fé vazia. Apesar de que estavam vendo a Cristo, estavam vendo os milagres, podendo contemplar a Jesus, que seria aí o elemento intelectual, estavam percebendo, entendendo que aquele homem de fato não era qualquer homem, mas eles não podiam, eles não tinham a capacidade de abraçar a Cristo por si mesmos. Eles não podiam entender que aquele homem não era apenas um profeta, um grande professor, mas o próprio Deus, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Era impossível para o homem entender verdadeiramente, ir com fé verdadeira a Cristo por si mesmo, a não ser por meio de uma obra exclusiva e única de Deus, e extraordinária de Deus. Veja comigo, capítulo 6, versículo 65. Olha o que Jesus Cristo diz a respeito daqueles que viram, que puderam contemplar e que comeram do milagre, participaram ativamente do milagre em comer os pães, os peixes.
No versículo 65 do capítulo 6 diz: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Há uma incapacidade, uma impotência da parte do ser humano, do homem pecador, em ir a Cristo por si só. É necessário que Deus trabalhe na nossa volição, nos nossos sentimentos, na nossa compreensão de quem Jesus Cristo é, mudando assim a nossa vontade, mudando o nosso intelecto, compreendendo que Jesus Cristo de fato é o Deus verdadeiro. Então essa fé é graça de Deus também. Essa fé é obra de Deus. Tanto o arrependimento quanto a fé fazem parte da conversão do ser humano. A conversão, em último lugar, para terminarmos, é um ato radical, mas também custoso. Quando eu falo em que a conversão é um ato radical, eu não estou querendo dizer que é uma ação rápida, mas no sentido de que antes nós vivíamos nas trevas, agora nós somos chamados para pertencermos ao Filho da Luz. Antes eu idolatrava os ídolos, que incluía eu mesmo, agora eu sirvo ao Deus verdadeiro e único. Antes eu amava o pecado, agora não posso suportá-lo. Antes eu amava aquilo que Deus odeia, hoje eu amo aquilo que Deus aprova, que Deus ama. É radical porque eu posso dizer, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É radical porque aos domingos eu posso estar aqui cultuando a Deus com os meus irmãos. É radical porque antes todas as coisas que eu fazia eram unicamente para o meu próprio benefício. Hoje, as coisas que eu faço é para a glória de Deus. A conversão, ela tem esse sentido radical, no sentido de mudança, não tão rápida, mas ela tem um sentido prolongado também. Você pode lembrar dos apóstolos, né? Nós estávamos conversando aqui mais cedo, que os apóstolos, eles precisavam de vez em quando crer. Se você olhar também o Evangelho de João, de vez em quando Jesus Cristo está dizendo, para que vocês creiam. E aí passa mais capítulos, para que vocês creiam. Ou João narra, né? Agora os discípulos creem, né? A ideia de que a nossa fé, ela vai se aperfeiçoando à medida em que nós conhecemos a Cristo. Nós chamamos isso de santidade progressiva, né? Aqui é o nosso progresso no Evangelho. Nós caminhamos no Evangelho. Eu sei que hoje nós podemos, de uma certa maneira, não poder abandonar completamente aquele tal pecado, mas estou disposto a abandoná-lo e vou caminhar, eu vou trabalhar para abandonar. Eu não conheço a Cristo perfeitamente ainda, mas à medida em que eu estou progredindo na fé, esse conhecimento de Cristo vai clareando no meu entendimento. Assim como nós lemos em 1 Pedro, que foi o texto que nós decoramos, não é? 2 Pedro, perdão. Segundo Pedro, versículo 19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem a atendê-la como a uma candeia que brilhe em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, é como o dia clareando, e à medida em que nós caminhamos com Cristo, o dia vai ficando mais claro, até que
como o apóstolo Pedro diz, até que a estrela da alva nasça em nosso coração. A conversão envolve a nossa rendição a Cristo. Lucas 9, 23 e 25 diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Você não pode ser um discípulo de Cristo se não estiver pronto a servi-lo verdadeiramente. E segui-lo, servi-lo verdadeiramente, é estar disposto a sofrer por Cristo, a morrer por Ele. Tomar a sua cruz aqui não é carregar um problema, não é poder suportar o marido ruim, né? Suportar a sogra, mas não que sogra é ruim, viu, irmãos? Perdão. A minha sogra é uma bênção. Não é carregar uma doença, mas é estar pronto, disposto a sofrer por Cristo, a morrer por Cristo. Deixa eu perguntar a você que ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Saiba que enquanto você não compreende verdadeiramente quem Cristo é, quem Deus é, você permanece nos seus pecados. Eu lhe convido a experimentar essa grandiosa obra que é a conversão, que é a regeneração, o novo nascimento. A necessidade de conversão, ela não é muito pregada hoje em dia. A necessidade de novo nascimento, de transformação, não é ensinada normalmente nos púlpitos de muitas igrejas. Mas é uma doutrina extremamente necessária para a saúde da igreja. É uma doutrina extremamente necessária para que uma igreja se torne forte e os seus membros não vivam a envergonhar o Evangelho, a envergonhar a igreja, mas vivam em novidade de vida. Um verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que verdadeiramente experimentou a regeneração, o novo nascimento, precisa necessariamente experimentar o arrependimento e os frutos que o arrependimento traz, que são aqueles que nós vimos acima. Precisa abraçar Cristo com fé, ter convicção de que Cristo é suficiente para lhe tirar da condenação eterna, ao ponto de, se você morrer hoje, você tenha a certeza de que Cristo estará de braços abertos, lhe esperando. Você pode chegar no céu e ter a certeza de que Cristo está lá lhe esperando. O pastor Bruce fez uma pergunta a umas pessoas que nós estávamos evangelizando, e ele perguntou: se você chegasse no céu e Deus perguntasse a você, por que eu devo deixar você entrar? Por que eu devo deixar você entrar? O que você diria? Né? Quais seriam as suas justificativas? Você deveria dizer: olha, aquele homem, certamente o ladrão na cruz tenha dito isso. Por que eu devo deixar você entrar aqui? Aquele homem que estava na cruz ali perdoou os meus pecados. Ele estava morrendo no meu lugar. Eu não sou merecedor de estar aqui. Eu não sou merecedor de entrar no reino eterno. Mas Cristo me deu a capacidade disso. Cristo, por causa de Cristo, eu adentro na eternidade. Por causa de Cristo, eu tenho a certeza da vida eterna. Amém? Que possamos verdadeiramente desenvolvermos uma vida transformada.
que os crentes que estão aqui possam ser luz no Senhor. Que as pessoas possam olhar para você e ver de fato uma transformação de vida. E você que ainda não experimentou a salvação, não experimentou o novo nascimento, nós convidamos você a aprender mais de Cristo, a conhecer mais a respeito do Evangelho, para que assim Deus possa trabalhar no seu coração e você possa crer verdadeiramente. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos por tua maravilhosa e infinita graça. Muito obrigado porque é o Senhor quem nos regenera. Muito obrigado porque é o Senhor quem nos dá o novo nascimento. Nada pertence a nós. O Senhor mesmo é quem nos capacita, quem nos dá o arrependimento, quem nos dá a fé para crermos em Cristo. Nós te pedimos, Pai, já que o Senhor é o autor e consumador da fé, que o Senhor conceda a fé àqueles que estão aqui essa noite e que ainda estão perdidos em seus pecados. Nós te pedimos isso, suplicamos em teu nome. Amém.